Meus queridos alunos, nós vamos dar continuidade agora ao estudo dos coeficientes. Nós já vimos os coeficientes de mortalidade, agora nós vamos passar para os coeficientes de morbidade. Morbidade refere-se à doença, ou seja, o risco que o indivíduo tem de adoecer. E é lógico que eu vou sempre trabalhar agora com pessoas doentes, né? Não vou trabalhar mais com óbito. Então, em linhas gerais, o coeficiente de morbidade nós trabalhamos da seguinte forma. Nós pegamos o número de pessoas de uma determinada doença, em um determinado tempo, e dividimos sobre o risco daquela população tem de adoecer, vezes um número que é múltiplo de 10, que pode ser 100, pode ser por 1000, pode ser por 100 mil. Isso vai variar do que eu estou trabalhando. As duas medidas mais comuns que nós trabalhamos de coeficiente de morbidade é a incidência e a prevalência. Então, nós vamos trabalhar esses dois indicadores. Eu quero que vocês tenham bastante atenção sobre o que seria incidência e o que seria prevalência, que são aparentemente fáceis, mas eles são cheios de nuances que pode automaticamente nos pegar desprevenidos e errar em algumas coisinhas básicas. Lembrando que isso cai muito em concurso na área de saúde pública. Então, olha, incidência ela sempre vai trabalhar com casos novos de uma doença em um determinado intervalo de tempo. Então, veja bem, nós estamos no ano 2020. Todas aquelas pessoas de uma determinada doença que surgiu no ano 2020, eles são casos incidentes no ano de 2020. Já a prevalência já pega todos os casos existentes, independe de quando ele começou a ficar doente, se foi antes do período que eu estou avaliando ou se foi após o período que eu estou avaliando. Então, vou pegar o mesmo caso em 2020. Se tiver pessoas que estiverem doentes no ano de 2020, mas a sua doença começou no ano de 2019, então ele não é um caso novo de uma doença. Ele é um caso já existente, um caso antigo. Então eu falo que ele é um caso prevalente. Muito bem, então são definições bem tranquilas, bem simples. E agora nós vamos aprofundar mais nessas medidas. Então nós vamos começar a trabalhar agora com a incidência. Lembrando que incidência nós sempre trabalhamos com casos novos. A incidência ela estima qual é o risco de alguém adquirir uma determinada doença em um determinado período de tempo. Então, eu tenho dois tipos de incidência. Eu tenho a incidência acumulada e tenho a densidade de incidência. E aqui nós temos que ter muito cuidado com a incidência. Então, eu pego o número de casos novos em um determinado período, dividido pela essa população exposta ao risco de adoecer, né, nesse mesmo período. Aqui eu coloquei multiplicado por 100, mas pode ser por 100, por 100 mil, mas pode ser por 100, pode ser por 1000, pode ser por 10 mil, pode ser por 100 mil. Vai depender com o que eu vou querer comparar e qual é o número mais fácil que eu vou trabalhar. Tá? Então, na densidade da incidência acumulada, eu vou levar em consideração geralmente uma população onde eu não consigo ver qual é o tempo que cada indivíduo ficou exposto a um determinado período. Então eu coloco basicamente, usando expressões mais simples, todo mundo no mesmo saco, como se todos tivessem, dentro daquele período, o risco de sofrer aquela doença. Já na densidade de incidência, também trabalho com casos novos. No entanto, eu vou pegar a população que foi exposta e o tempo que ela foi exposta. Então, vamos pensar aqui bem claro. Eu tenho uma população aí de 100 pessoas, de fumantes. Eu quero avaliar qual é o risco que eles têm de ter câncer de pulmão. Só que eu vou ter fumante que nos últimos 5 anos, um fumou 1 ano, outro fumou 2 anos, outro fumou 3 anos, outro fumou 5 anos, um fumou 1 mês, outro fumou... Então, a partir do momento que o tempo de exposição, aquele fator de risco, mudou, eu automaticamente vou ter o quê? Um tempo de exposição diferente. Com isso, automaticamente, minha densidade de incidência ela muda, a minha incidência muda. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é igualar o tempo
ver quantas pessoas naquele determinado tempo, para todos, vão ter a mesma chance de adoecer. E aí sim eu vou calcular o verdadeiro risco de alguém, uma vez exposto a um determinado fator de risco, tem de adoecer. Então vamos pegar aqui a incidência acumulada. Vamos pegar um exemplo aqui, para vocês terem ideia. No ano de 2018, no estado de Goiás, nós tivemos 1.261 casos novos de tuberculose. No ano de 2019, nós tivemos 1.182 casos novos de tuberculose. Estou calculando a incidência por 100 mil habitantes acumulada. No ano de 2018, seguindo aquela forma, vou pegar todos os casos novos, dividido por toda a população exposta ao risco. Então, eu parto de um princípio que todos aqueles indivíduos daquela população estavam expostos ao risco de ter tuberculose. Vou multiplicar por 100 mil, vou achar o quê? Uma incidência acumulada de 18,219 casos novos para cada 100 mil habitantes. Fazendo também aqui de 2019, vou achar 16,842 casos novos de tuberculose para cada 100 mil habitantes. No entanto, quando eu faço 2019, eu tenho que prestar bastante atenção numa coisa. Eu tenho 1.261 pessoas que já têm ou teve tuberculose. Então, eu parto do princípio que esses 1.261 não fazem parte da população do ano de 2019 que esteja exposta ao risco de ter a doença. Então, quando for possível identificar os casos antigos, quando eu vou calcular a incidência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os casos novos, dividir pela população exposta ao risco. No caso aqui, eu vou pegar toda a população exposta ao risco e extrair do tempo anterior todos aqueles que já tiveram a doença, porque eles não configuram o quê? Pessoas que estão expostas ao risco de ter tuberculose, de novo considerando a história natural da doença, daquela doença específica como a tuberculose. Calculando aqui, então, eu pegando esses 1.182, dividido pela população, que 7.017.000, extraindo os 1.261 casos de 2018, eu vou ter uma incidência acumulada de 16,845. Viu que deu uma diferença pequenininha aqui? A diferença é pequena porque eu estou trabalhando com uma população muito grande em relação à quantidade de casos. Agora, se eu estivesse trabalhando com uma população muito pequena, essa diferença, o risco aqui, seria bem diferente, tá? Por isso, vocês tomar em consideração isso. Toda vez que for possível, eu tenho que extrair da minha população de risco os casos antigos daquela determinada doença e óbitos e pessoas que já estão imunes àquela doença. Quando for possível, identificá-los. Quando não for, eu faço de forma cheia. Quando for, eu sou obrigado a tirar da minha população de risco todos esses indivíduos. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a necessidade de incidência. Eu quero que vocês tenham bastante atenção, porque ela não é uma medida fácil de se compreender, mas vocês, eu tenho certeza que vão entender de forma bastante correta. Então, ela trabalha de forma bem clara o quanto um risco quanto a exposição de um risco pode levar uma pessoa a ficar doente. Então, pega indivíduos seguidos por tempos distintos. O que são tempos distintos? Pessoas que ficaram expostas ao mesmo risco em quantidade de tempo diferente. Como eu falei lá, o fumante, eu tenho pessoas que fumaram 1 ano, tem pessoas que fumaram 10 anos, tem pessoas que fumaram 30 anos. Automaticamente, esse tempo de exposição, e aqui eu nem estou levando em consideração a quantidade de cigarros, só o tempo, vai levar sim a um risco diferente de ter câncer de pulmão. Então, a inclusão em diferentes épocas, e a saída também. Contribuição de cada indivíduo é proporcional ao tempo de segmento. Um exemplo aqui, 5 pessoas seguidas por 2 anos e 10 pessoas seguidas por 1 ano contribuem com 10 pessoas anos no denominador. Como assim, meu Deus? É mais ou menos o seguinte:
Tá? Eu tenho aqui 5 pessoas, seguida por 2 anos. Se eu fosse considerar que fosse só um ano, eu teria que dobrar minha quantidade de pessoas. Então eu multiplico aqui, por esse ano aqui, e eu vou achar a quantidade de indivíduos. Então 5 pessoas em 2 anos, em um ano seriam 10 pessoas. E 10 pessoas seguidas por um ano contribui 10 pessoas em um ano. Aqui não vai gerar dúvida, e esse é o objetivo. A gente ir para o próximo passo. Então, vamos pensar aqui da seguinte forma. Aqui são um exemplo. Então, tem pessoas em 24 meses, vai ter pessoas seguidas de forma, essas pessoas seguidas de forma automática, elas vão gerar chances de adoecer de forma aqui. Eu tenho uma casa de detenção A e um presídio B. Na casa de detenção A, no ano de 2010, eu tive 1.000 detentos. No presídio B, eu também tive 1.000 detentos. Então, nós podemos dizer que a população, elas são iguais em quantidade. Quantidade de casos novos de tuberculose teve na casa de detenção A, 20. Quantidade de casos de tuberculose, novos casos no presídio B, também 20. Então nós podemos dizer que a população em quantidade é a mesma, casos novos da doença também é a mesma. Mas eu pergunto, será que o risco de adquirir tuberculose no presídio B e o risco de adquirir tuberculose na casa de detenção A são iguais? Aparentemente, a gente olhando assim, sim. Então, assim, uma coisa que nós vamos saber é que pessoas que estão com a sua liberdade restritiva, ou seja, estão presas, elas têm uma maior chance de ter tuberculose comparado com as pessoas que não têm restrição de liberdade. Mas vamos olhar aqui um detalhe que difere a casa de detenção A do presídio B. No presídio B, os 1.000 presidiários permaneceram o ano todo. Os 1.000 ficaram 12 meses presos. Já na casa de detenção A, eu tive, 50 ficaram 12 meses. Tive 450 que ficaram 6 meses. E tive 500 que ficaram 3 meses. Por mais que os casos novos sejam iguais, a quantidade de indivíduos sejam iguais, o tempo de exposição de alguns deles, de 950, foi completamente diferente do tempo de exposição dos 1.000 que ficaram aqui. Então, baseado nisso, baseado no tempo de exposição, nós vamos achar o verdadeiro risco que esta casa realmente expressou para aquelas pessoas que tiveram a chance de ter tuberculose. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar aqui, 50 vezes 1 vai dar 50. 6 meses equivale a meio ano, 0,5 ano. Eu multiplicando 0,5 ano com 450 vai dar 220 presidiários. Então, eu tenho que fazer essa conta. Eu tenho que considerar isso de forma bem clara. Então, como só tem a metade, eu tenho que considerar aqui que isso fosse também a metade. Então, a metade de um ano, 1 é 0,5. 0,5 vezes 450 vai dar 220 pessoas. E teve um que ficou só, um pessoal ficou só 3 meses, ficou 1/4. Ficou apenas 1/4, ou seja, ficou 0,25 ano exposto, ou seja, preso. Então temos que ficar 0,25 vezes 500. Então, continuando aqui, lembrando aqui, vamos lá. Eu tenho
50 pessoas que ficaram o ano todo, 450 que ficaram 0,5 anos, e 500 pessoas que ficaram 0,25 anos. Então tem que multiplicar a quantidade de pessoas pela a quantidade de ano, tá? Porque aqui eu estou normalizando tudo em exposição em um ano. Então 50 vezes 1 dá 50. 450 vezes 0,5 dá 225. E 500 vezes 0,25, que é 1/4 do ano, dá 125. Então, somando 50 com 225 com 125, eu tenho um total de 400 pessoas ano. O que significa isso? 400 pessoas que ficaram expostas durante um ano. Aí já mudou. Aqui eu tenho 1000 pessoas no presídio B expostas a um ano. Então, quando eu pego 1000 pessoas e tenho 20 casos novos, então pego 20 dividido por 1000, eu vou ter o quê? 20 pessoas para cada 100.000 pessoas ano. Tranquilo? Já que quando eu tenho 400, se eu pegar o 400, que é pessoa ano, pegar o 20 dividido por 400 pessoas ano, eu vou ter 50 pessoas para cada 1000 pessoas ano. Então, automaticamente eu vejo que o verdadeiro risco de alguém adoecer aqui é 50 na casa de intenção A, enquanto no presídio B ele é 20. Daí a importância de levar em consideração o tempo de exposição. Então, nós percebemos que os detentos da casa de intenção A, eles têm maior risco de adquirir tuberculose quando comparado com os detentos do presídio B. E ele é mais do que o dobro. Certo? Tranquilo? Professor, onde você achou esses 400? Mais uma vez, eu tenho aqui 1000 detentos. Desses 1000 detentos, 50 ficou um ano. Então tem que multiplicar pela quantidade de tempo de exposição dele. 50 vezes 1 dá 1. Eu tenho 450 detentos que ficaram meio ano. Então tem que multiplicar pelo tempo de exposição. 450 vezes 0,5, que é o meio, dá 225. Eu tenho 500 detentos que ficaram 3 meses, que é 1/4 de um ano. 1/4 é 0,25. Multiplicando esse detento vezes o tempo de exposição, vai dar 125. Somando 50 com os 225 com os 125, dá 400 pessoas ano. Tá? Pegando os 20 casos novos, dividido pela quantidade de pessoas expostas ano, eu vou ter o que? Vezes 1000, vou ter 50 pessoas, casos novos por pessoas ano. Então o risco aqui no presídio, no caso de atenção A, é bem maior do que no caso de atenção B.